Olá, bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos explorar juntos alguns trechos de um livro bem conhecido, sabe? Uma Vida com Propósitos, do Rick Warren. Ele vai direto numa das perguntas mais, fundamentais da vida, né? Qual o sentido de tudo? E a resposta que o livro dá é bem provocadora. O sentido não é algo que a gente inventa, é algo que a gente descobre, mas na nossa relação com Deus. A ideia central logo de cara é essa. Fomos criados por Deus e para Ele, para os propósitos dele. Exato. E o livro defende que, sem entender isso primeiro, a vida fica meio sem rumo, sem significado real. É quase uma inversão da busca comum, né? É sim. Em vez de olhar só para dentro, a sugestão é olhar para cima, para o Criador. O texto coloca isso em contraste, sabe? Com essa busca mais moderna por autorrealização, ou mesmo respostas só filosóficas, que tentam achar sentido fora dessa relação com Deus. Hum, Tem até um exemplo que ele cita de um professor, que perguntou para, tipo, uns 250 intelectuais qual era o sentido da vida. e aí? Pois é, o resultado. Muitos falaram que não sabiam, ou que tinham, assim, inventado uma resposta para si mesmos. Nossa, O livro usa isso para dizer que procurar sentido fora de Deus seria, na visão do autor, claro, um beco sem saída. faz sentido usar esse exemplo. Mas então, como o livro sugere que a gente encontre esse sentido? Qual o caminho? Bom, a afirmação principal é que nossa origem, nossa identidade, o significado das coisas, o propósito e até o nosso destino, tudo isso só se encaixa de verdade em Deus. Entendi. O livro é bem direto nisso e aponta para onde buscar essa descoberta: a Bíblia, a palavra de Deus, e não o que ele chama de sabedoria popular ou ficar só especulando. Uhum. Ele até cita uma passagem bíblica de forma adaptada, que diz algo como: a obsessão consigo mesmo nesses assuntos leva a uma situação sem solução. A atenção para com Deus nos leva a uma vida livre e abundante. Livre e abundante. Forte isso. A recomendação é clara, então. Voltar para as escrituras. Exatamente. Voltar para lá. E isso leva a gente para outra ideia bem marcante nesses trechos, né? A de que a nossa vida aqui na Terra é... Temporária. Sim, sim. É como se fosse uma preparação, uma missão. Uma fase passageira. Isso é uma consequência direta dessa visão centrada em Deus. Se o nosso propósito maior está nele e é eterno, então esta vida aqui ganha outro peso, né? Não é o destino final, é uma etapa. Importante, mas passageira. Preparatória. E ele cita a Bíblia para isso também. Cita? Algo como: porque este mundo não é nossa pátria, nós estamos aguardando a nossa pátria eterna no céu. Pensar assim, segundo o livro, muda tudo. Como assim muda tudo? Muda como a gente encara as coisas boas e ruins. Elas deixam de ser o fim da linha, sabe? Passam a ser parte de um processo maior. Entendi. E se há uma preparação, como você disse, o que exatamente estaria sendo preparado ou testado aqui? Ah, boa pergunta. O livro fala da vida como um teste de caráter, e também como uma incumbência de confiança. A ideia é que Deus está observando como a gente reage, como a gente lida com as pessoas, com os problemas, com o sucesso, com os conflitos, até com a doença. É um teste de fidelidade, Fidelidade em quê, especificamente? em como a gente administra o que ele confia pra gente aqui. Inclusive coisas materiais, sabe? As riquezas deste mundo, como o texto chama. Isso mostraria se a gente está apto para receber responsabilidades maiores, as verdadeiras riquezas que seriam espirituais. Ah, interessante essa conexão. É que usa cá a base bíblica. Quem é fiel nas coisas pequenas também será nas grandes. Ou seja, tudo na vida conta, nessa avaliação divina, digamos assim. Ok. Então a vida é temporária, um teste, uma preparação. Considerando tudo isso, quais seriam os propósitos específicos que o livro aponta para a gente buscar aqui na Terra? Os trechos que a gente está vendo destacam alguns pontos-chave. Um deles é desenvolver o caráter. Especificamente, buscar parecer mais com Cristo. E isso não tem a ver com conforto, né? Não. O foco não é ter uma vida fácil, sem problemas. Pelo contrário, muitas vezes é justamente nas dificuldades que esse caráter é moldado. É crescimento moral e espiritual. Certo. Quer mais? Outro propósito é servir a Deus. Usar os talentos, as paixões, as experiências que Ele deu para cada um de nós de forma única. Colocar isso a serviço.
E tem também a ideia de cumprir os propósitos de Deus na nossa geração. Deixar uma marca, impactar o mundo ao redor. O livro cita o rei Davi como exemplo disso. Interessante essa perspectiva de geração. E qual seria o benefício prático de viver assim, focado nesses propósitos, no dia a dia mesmo? Olha, segundo o texto, conhecer e viver esses propósitos traz direção, foco, ajuda a gente a concentrar energia e tempo no que realmente importa dentro dessa visão, claro. Evita o que o autor chama de distração sem objetivos, uma vida meio dispersa. Tipo, remar sem saber para onde ir. Exato. Ele usa o exemplo do apóstolo Paulo, que tinha uma vida super focada e um impacto enorme. Tem uma citação adaptada dele. Eu estou concentrando minhas energias unicamente nisto, esquecer o que já passou e avançar para o que está à minha frente. Forte essa declaração. Muito. E a promessa, assim, implícita, é que essa vida com propósito, mesmo não sendo talvez mais fácil, seria mais significativa. Mais simples no foco, sabe? E levaria a uma paz interior. Uma paz que não depende do que está acontecendo fora. Faz sentido. Ter clareza do propósito realmente deve simplificar muitas escolhas, né? Tira o ruído. Com certeza. Tira o ruído. Então, resumindo o que a gente viu nesses trechos, a mensagem central é essa. O sentido da vida não é algo que a gente cria do nada, baseado nos nossos desejos ou na cultura. É uma descoberta. E ela acontece quando a gente se volta para Deus, para os planos eternos dele, que, segundo o livro, estão revelados na Bíblia. É uma visão da vida como uma jornada, de confiar em Deus, de crescer em caráter com a ajuda dele e de servir a ele e aos outros. Uma jornada de confiança, crescimento e serviço. Gostei desse resumo. Então, para quem está acompanhando nossa conversa e pensando sobre tudo isso, talvez a grande questão que fica até inspirada pelo próprio livro é: no meio de tantas vozes, tantas ideias sobre o sentido da vida, como é que a gente pode cultivar essa perspectiva de que a vida é fundamentalmente para viver para Deus e não só para nós mesmos? Fica aí para a gente refletir, né?